Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu convido você a ficar muito bem informado na madrugada desta quarta-feira. A PEC, que é uma proposta de emenda constitucional da Segurança Pública, foi entregue ontem ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Tanto o Poder Executivo como o Legislativo concordam com a urgência de analisar a proposta. A proposta de emenda à Constituição foi preparada pelo governo federal. O texto foi atualizado para a inclusão de sugestões dos governadores. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi entregar o documento ao presidente da Câmara, Hugo Motta, e aos líderes partidários. A proposta estabelece diretrizes para fortalecer o Estado no combate ao crime organizado, com a padronização de informações e dados estatísticos. A PEC também atualiza e amplia as competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O ministro da Justiça afirmou que a reunião foi extremamente proveitosa. Houve uma unanimidade no sentido de reconhecer a importância de discutirmos a segurança pública em nosso país e também a relativa urgência de que isso seja feito no Congresso Nacional. Eu acho que agora, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo deve à sociedade brasileira a discussão desse grande tema, que é o tema relativo à segurança pública. Hugo Motta diz que todos os líderes concordaram com a urgência do assunto e que vão tratar do tema o quanto antes. E foi além. Também acertamos com o próprio ministro Lewandowski e com os líderes que vamos criar um grupo de trabalho permanente para discutir a situação da segurança, para que além da PEC possamos também tratar de outras propostas que possam ajudar nessa resposta que a sociedade nos cobra nesse momento. A violência e, infelizmente, o crime organizado se espalhou pelo Brasil todo e nós precisamos ser enérgicos nessa resposta. E o Congresso Nacional, vocês podem ter certeza, a Câmara dos Deputados não faltará, ministro Lewandowski, na resposta que a sociedade nos cobra. A maioria dos brasileiros classifica como negativa a imagem do governo dos Estados Unidos por Donald Trump. A pesquisa Quest também verificou que a opinião sobre o país, que também piorou bastante. A pesquisa Quest apontou que 43% dos brasileiros têm uma imagem negativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto 22% ainda o veem de forma positiva. 23% consideram Trump regular e 12% não souberam responder. A imagem de Donald Trump é mais negativa do que positiva entre homens e mulheres, de diferentes religiões e em todos os recortes por faixa etária, raça, escolaridade e renda familiar. Paralelo a isso, a percepção sobre os Estados Unidos também piorou. 41% dos entrevistados têm uma imagem desfavorável do país, contra o resultado de 24% apurado na rodada anterior, em março de 2024, quando Trump ainda não era presidente. Já a imagem favorável dos Estados Unidos caiu de 58% para 44% no mesmo período. Donald Trump afirmou que pode aumentar ainda mais as tarifas para os produtos chineses se Pequim insistir com a campanha de retaliação. O total acumulado de tarifas para as importações dos produtos do gigante asiático pode chegar a 104%. O presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar a China com aumento de tarifas de importação aos produtos do país se Pequim insistir na contraofensiva aduaneira. Apesar disso, o bilionário republicano deixou as portas abertas para negociar com outros países afetados pela guerra comercial. A Casa Branca afirmou que as tarifas para os produtos chineses podem chegar a 104% se esta última ameaça for cumprida, considerando o total acumulado de tarifas anunciadas pelo presidente desde que voltou ao poder em janeiro. A agitação diplomática para diminuir os efeitos das tarifas não para. Trump acusa os parceiros econômicos dos Estados Unidos de saquear o país e impôs uma tarifa universal de 10% sobre a imensa maioria dos bens importados, que entrou em vigor no sábado. Na próxima quarta, as faixas de impostos maiores para dezenas de parceiros comerciais vão entrar em vigor, como a União Europeia e a China. Da Ásia à Europa, sócios de Donald Trump tentam convencer o presidente a aliviar as medidas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia propôs uma isenção tarifária total e recíproca para produtos industriais aos Estados Unidos.
As medidas de Trump são um golpe para o mercado de ações e para as famílias que nele investem as economias. Depois de uma quinta e sexta difíceis, a segunda ainda é um dia turbulento. Hong Kong caiu mais de 13% e o índice Nikkei de Tóquio caiu 7,8%. Nos Estados Unidos, a queda foi mais moderada horas antes do fechamento, mas Wall Street já tinha perdido cerca de 6 trilhões de dólares em capitalização de mercado na quinta e na sexta. A maioria dos economistas espera que as tarifas aumentem a inflação e desacelerem o crescimento. Olha só, se você acha que o tarifaço imposto por Donald Trump impactou somente a economia e a política, você está muito enganado. Isso porque também impactou muito o esporte. Muitos bilionários que são donos de clubes estão perdendo diariamente milhões de dólares devido à instabilidade do mercado mundial. E claro, isso traz impacto direto no esporte. Com o recente anúncio do tarifaço do presidente americano Donald Trump, há muitos países mundo afora, vários setores da economia global sentiram o impacto da decisão. Desde pequenos comércios a multinacionais, quem também entrou em prejuízo foi o setor esportivo. Isso porque alguns dos principais bilionários do planeta são donos de equipes e franquias esportivas. E justamente estes estão sentindo na pele os resultados assustadores na queda da bolsa de valores ao redor do mundo, o que fez com que bilhões de dólares sumissem de suas contas da noite para o dia. Entre os mais afetados pela instabilidade está o francês Bernard Arnault, presidente do grupo Louis Vuitton e dono do Paris Futebol Clube, time da segunda divisão francesa. Em uma semana, sua fortuna despencou de 178 bilhões de dólares para 146 bilhões, ou seja, uma redução de 32 bilhões de dólares que certamente vão impactar em seus negócios e também no clube. Outro nome de peso é Steve Ballmer, proprietário do Los Angeles Clippers, time de basquete da NBA. Ballmer viu seu patrimônio encolher em 8 bilhões de dólares, caindo de 118 bilhões para 110 bilhões. Mais um bilionário que amanheceu um pouco menos rico foi Miriam Adelson, dono do Dallas Mavericks, também da NBA. Com prejuízo de 5 bilhões de dólares, sua fortuna agora está em 27 bilhões. Para piorar, os donos de times da NBA dizem que estão sendo prejudicados por Trump, mas ele jura que sempre amou o basquete. Olha só, eu fico por aqui nesta edição, mas eu te convido a ficar ligado em nossa programação, porque logo mais às 2h50 eu estou de volta com mais notícias para você. E se você perdeu alguma coisa, vou te dar uma dica. Vai em nosso canal do YouTube. Lá todos os nossos jornais estão completos para você assistir quantas vezes você quiser e de onde você quiser, para ficar sempre com a informação na ponta da língua. Obrigado pela sua companhia e eu te espero para fazermos mais história e trazermos um conteúdo novo para que você continue muito bem informado. Obrigado pela sua companhia e eu te espero. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.